a palavra de Deus, é defrontar-se com esse mistério a cada domingo. E a cada domingo a palavra ela vai nos levando para essa intimidade mais profunda com aquele que é capaz de mudar a nossa história. Na semana passada, era uma multidão de gente que estava atrás dele, queriam escutá-lo, queriam ouvi-lo, queriam experimentar os próprios milagres. Jesus olhou e disse para eles assim: olha, se alguém quer me seguir, é preciso desapegar-se de tudo que tem. Se alguém quer me seguir, tem que planejar o seguimento. Se alguém quer me seguir, tem que ser estratégico. E aí ele dizia: se alguém quer me seguir, é preciso renunciar a tudo aquilo que se tem. Mas no meio do evangelho, ele ainda disse algo extraordinário: todo aquele que quer me seguir, tem que tomar a sua cruz e tem que seguir-me até o fim. E aí a gente entra no mistério da cruz, que é um mistério que a igreja nos convida a celebrar hoje. Hoje a igreja celebra a festa da exaltação da Santa Cruz. Por isso o padre está de vermelho hoje. Por isso todas as vestimentas da liturgia são vermelhas, olhando para a cruz, aquela que salva, aquela que liberta, exaltando a cruz. Ei, olha para mim. Talvez você pense: padre, quem é que vai exaltar a cruz? Para que a gente exalta uma cruz se ela é dor? A cruz não é uma cruz qualquer, é a cruz de Jesus. É a cruz pela nossa salvação. Ela é o sinal da glória, ela é o sinal da bênção. E aí a gente vai aprendendo que é nessa cruz que a gente vai sendo restaurado a cada instante. E aí o evangelho se abre para nós hoje, numa conversa profunda que Jesus vai ter. Dá uma olhadinha para essa criatura que está aí. Pergunta assim: você já teve que ter uma conversa difícil com alguém? Alguma vez? Você já teve que ter uma conversa difícil? Já teve que falar umas verdades, escutar umas verdades? Sim ou não? É fácil ter uma conversa que exige da gente? Sim ou não? Tem gente que vai deixando para lá. Vou falar isso não. Ah, nem. É problema demais. Ei, de vez em quando é preciso ter uma conversa sincera. É o que Jesus faz hoje no evangelho. Ele chama Nicodemos para uma conversa sincera. Nicodemos era um fariseu. E eles estavam tramando a morte de Jesus. Só que Nicodemos gostava demais de Jesus. E ele então vai ter uma conversa sincera com Jesus. Primeiro ponto da conversa: ei, escuta, olha o que Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, ninguém pode subir ao céu se de lá não veio, só o Filho do Homem. Jesus olha para Nicodemos assim: olha, eu vim de lá e eu volto para lá. Então eu conheço aquilo que o Pai está pedindo a cada instante. Ei, criatura, é tão simples. Ele dizendo para nós aqui: não é nada. O destino de cada um de nós é lá em cima, é lá no céu, é lá que está preparado tudo. Mas enquanto a gente está aqui, a gente tem que fazer da vida do outro um céu nessa terra. Aí a gente começa a compreender que ele vai dando os sinais mais concretos para a gente poder crescer. E ainda fala assim: Nicodemos, presta atenção na segunda parte. Nicodemos, assim como Moisés elevou a serpente lá no deserto, o Filho do Homem vai ter que ser levantado, para que todos aqueles que creem tenham a vida eterna. Jesus agora pega lá no Antigo Testamento. É a primeira leitura de hoje, criatura. Olha o que acontece na primeira leitura de hoje. O povo estava saindo do Egito, estava ao caminho da libertação, da terra prometida. Mas aí eles começaram a palavra, eles começaram a ficar impacientes. Olha mais uma vez para essa criatura. Fala assim: você já ficou impaciente alguma vez, criatura? Já ficou impaciente? Já perdeu a paciência alguma vez, sim ou não? Quando a gente fica impaciente, o que a gente faz? Quando a gente fica impaciente, o que a gente faz? O que a gente faz? Você fala o que não deve, você briga. Você está lá na sua casa, seu marido chegou, você está impaciente. Ah, coitado dele. Você vai falar até na cabeça dele. Ah, se ela ou ele está impaciente, você vai falar. Você está impaciente no seu trabalho, você vai descontar em alguém. Você está impaciente em algum lugar, você vai começar a reclamar das coisas. Olha aí para essa criatura e fala assim para ela, bem em sua cara, né, de vez em quando. Ah, não tem paciência não. E aí vai fazendo as besteiras da vida. Preste atenção, preste atenção. O povo estava impaciente. Aí eles começaram a reclamar. Aqui não tem pão, aqui não tem carne, nem água tem, é a mesma comida. E aí começaram a murmurar
e a reclamar contra Deus e contra Moisés. Deus escuta aquele povo murmurando o tempo inteiro. Aprenda uma coisa: quando você está impaciente, você começa a falar coisa que vai machucar os outros. A murmuração, Provérbios, é a língua do diabo. Aquele que murmura o tempo inteiro, que reclama o tempo inteiro, não está falando a língua do Espírito, está falando a língua do diabo. É Provérbios, não sou eu que estou dizendo. E aí você vai prestando atenção. Reclamou, foi lá, falou. Deus falou assim: ah é? Está reclamando demais? Mandou serpentes. Foi um monte de serpentes. As serpentes começaram a picar todo mundo. Aqueles que eram picados morriam. O povo começou a ver, ficou em desespero, correu lá em Moisés e falou assim: Moisés, nosso povo está morrendo, ajuda, fala com Deus. Olha o que Deus faz. Moisés, faça uma serpente de bronze, coloque-a numa haste. Todo aquele que for picado, quando passar ali, ele vai ser curado. Aquilo que matava, agora dava vida. O que Deus está dizendo? Ele pode transformar tudo aquilo, todas as feridas, todas as dores, se eu reconheço a minha pequenez e vou até Ele pedir perdão. Mas enquanto eu fico murmurando, sempre vai ter serpentes que vai estar te picando toda hora, criatura. A picadura da serpente aqui nada mais é do que o orgulho, a prepotência, o não querer ajudar ninguém. Dá uma olhadinha mais uma vez. Desculpa, mas eu vou ter que fazer isso. Olha para essa criatura e fala: de vez em quando você é a serpente. Ah, de vez em quando você é a serpente. Padre, não sou, não é. Quando você fala de alguém, quando você critica os outros, quando você não tem paciência, você está sendo a serpente, falando palavras que machucam, destruindo pessoas, destruindo a si mesma. Mas é preciso olhar lá para a serpente de bronze. Presta atenção. Por isso que Jesus disse: eu tenho que ser levantado como aquela serpente, para que todo mundo que passe ali veja, enxergue de verdade que eu entreguei a minha vida por amor. A cruz não é fantasia, criatura. A cruz é real. Não foi uma história inventada. Ele se entrega, Ele se oferece. E aí a gente vai mergulhando mais fundo ainda. Jesus fala assim: Nicodemos, Deus amou tanto o mundo, tanto, que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que crer nele não morra, mas tenha a vida eterna. E aí ele entrega a vida. É a segunda leitura de hoje. Ele esvaziou-se de si mesmo, humilhou-se ao mais extremo. Jesus esvaziou-se de si, de toda a condição divina, para experimentar a nossa condição. É o pedido para nós hoje. Está na hora de esvaziar, criatura. Às vezes você está entupido de tanta coisa, de tantas situações, que você nem sabe mais quem você é. Às vezes tem tanta coisa aí dentro, que você não consegue nem ver a água límpida de novo. Esvaziar-se é arrancar aquilo que está te matando. Esvaziar-se é tirar aquilo que não te deixa ver as maravilhas de Deus, como dizia o salmista. Vocês não podem esquecer das obras do Senhor, elas estão sendo feitas todo dia, para que a gente enxergue essa misericórdia que vem dele. Aí ele se humilhou, mas antes ele se esvazia. Olha para essa criatura que está aí, olha para ela e fala assim: esvazia-se desse sentimento que você está carregando. Esvazia desse pensamento negativo que você fica o tempo inteiro. Esvazia-te dessa murmuração. Esvazia-te dessa preguiça. Aí ele levanta a gente. Olha a palavra crescendo, olha ele nos levando. Aí ele diz assim: olha, ele foi obediente, obediente até a morte de cruz. Ele foi obediente até a morte de cruz. Dá mais uma olhadinha aí. Pergunta assim: você é obediente, criatura? Você é obediente ou não? Você é obediente ou não? Obediente a quem? Ao quê? Obediente até a morte de cruz ele foi. Ele não precisava daquilo. Aí a gente começa a entender que a cruz é um mistério daquilo que transforma a vida. Aí tem uma música antiga lá da Semana Santa. Não sei se você lembra dela. Ela fala assim:
vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Declara: vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Por isso todo joelho se dobre no céu e na terra e proclame que Jesus Cristo é o Senhor. Depois ele olha para Nicodemos e fala assim: olha, Nicodemos, eu vou ser levantado. Aí ele foi levantado. E aí ele disse: eu não vim para julgar o mundo, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvá-lo. Ei, olha para cá. Em toda a igreja católica que você for, no mundo inteiro, sempre vai ter uma cruz e o crucificado. Tem gente que vai falar assim: para quê? Ele ressuscitou. Vocês adoram um Deus morto, tem que tirar ele da cruz, a cruz tem que ficar sem nada, porque ele está ressuscitado. Não, a igreja sabe que ele ressuscitou, mas ele permanece aqui para que eu e você tenhamos consciência de que ele suportou tudo por mim, por você, por nós. Ele não precisava. Quando ele carregava a cruz, quando ele foi para o Calvário, quando ele levava, ele caiu 3 vezes, ninguém ajudou. Nas 3 vezes ele levantou. Era a minha cruz, era a sua cruz, era a nossa cruz, era a cruz da mãe que está lá no leito da UTI agora, rezando pelo filho. É a cruz daquele que perdeu o emprego. É a cruz daquele que não encontra mais sentido na vida. Foi por nós. Não foi uma história linda, sabe, padre? Teve sim, teve um que ajudou ele, Simão Sirineu. Ele não ajudou, ele foi obrigado. Ele estava voltando do trabalho, o obrigaram a carregar a cruz. Ele não queria, mas quando ele abraçou aquela cruz, a vida inteira dele mudou. Ele já não queria mais soltar a cruz, porque ele entendeu que aquele homem estava padecendo pelos nossos pecados. As últimas palavras dele na cruz: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Para de murmurar, a sua cruz te salva. A sua cruz é o motivo da salvação. Não existe maior prova de amor do que essa. Não existe. É Ele mesmo. Foi por mim, por você, por nós. Olha, olha aqui. Tem o poder de curar toda dor. Tem o poder de transformar tudo. Tem o poder de restaurar. Eu não sei quais são as suas cruzes, mas nessa cruz é Deus gritando para nós: ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como Deus. Estenda as suas mãos. Você não está sozinho. Nessa cruz, as nossas cruzes. Não reclama mais não, criatura. Quando você estiver cansada, lembra dele. Quando estiver difícil, olhe para ele.
Cada um de nós tem as suas cruzes, e elas são diferentes em cada etapa. Hoje com as crianças, eu perguntava assim: qual é a cruz de vocês? Criança tem cruz? Tem. Qual que é a cruz da criança? Levantar cedo, ir para a escola, fazer prova, a professora. Foram as respostas deles. Você hoje não dá essa resposta. Quais são as suas? Está aqui. Não desista. Não para. Não desanima. Ele foi até o fim. Se você quer a vitória, você tem que ir até o fim. O Calvário é doloroso, mas depois vem a vitória nele, porque ele sempre está conosco, estenda as suas mãos no mais alto hoje para a cruz. Deus está aqui nesse momento, tua presença sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. Oh, é Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Olhe para Ele, entregue. E ainda se vier, e ainda se vier, o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Olha para a cruz. Seja qual for o seu problema, da dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Fique de pé e declare para a cruz. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. Entrega a sua cruz, declare. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. E o mundo pode até fazer você chorar,
mas Deus te quer sorrindo. Só olhe para Ele. Está aqui como sinal de graça. A sua cruz não é pesada, criatura santa. Quando nós estamos nele, não é tão pesada. Estenda as suas mãos, porque nós vamos abalar o inferno pela presença da cruz.